A todos, graça e paz. Brincadeirinha, pode relaxar aí na cadeira, que hoje vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Gente, muito gostoso o ambiente, né? O ambiente espiritual que o Senhor nos proporcionou. Isso é bom demais. E sem delongas, né? Eu quero... Tem algum recado para dar? Não. Sem delongas, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Enquanto isso, a gente ora a Deus. Pai querido, Deus santo, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua graça, agradecemos pelo teu favor em nos tocar, em falar conosco, em permitir que possamos te chamar de papaizinho, possamos estar próximos de ti, possamos vivenciar a tua disciplina, a tua correção e as tuas bênçãos, meu Pai. Continua nos ajudando, nos auxiliando. Que esta noite o Senhor nos cerque com o teu amor, nos aponte o caminho, nos inspire a sermos uma igreja cada vez mais relevante, uma igreja cada vez mais próximo do teu coração e da tua palavra, meu Pai. É o que nós lhe pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Verso de número 10 até o verso de número 17. Vai dizer assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Eu gosto muito desse servo do Senhor chamado Timóteo, né? O nome dele já diz tudo, né? Ele é aquele que honra a Deus, é o nome Timóteo. Quer dizer, aquele que honra a Deus. E pensa numa ferramenta, num atributo, né, que faz com que a gente ganhe o coração do Senhor, é a honra. Quando a gente se move em honra, quando a gente se entende honra, quando a gente honra uns aos outros, porque quando eu estou honrando o outro, automaticamente eu estou honrando a Deus, né, a gente ganha o coração do Senhor. E Timóteo, indiscutivelmente, era um homem que ganhou o coração do Senhor. Um homem que pastoreou a igreja de Éfeso. Éfeso, uma cidade dificílima para pastoreio. Né? Uma cidade portuária, uma cidade, uma metrópole comercial. Né? Imagina uma São Paulo, né? com um porto. Né? Imagina São Paulo juntamente com... estendendo ali para Santos, ali era Éfeso. E esse jovem, ele foi escolhido
e fazia esse trabalho com primor, né? Então ele é um modelo de um discípulo pastoreável. Um dos atributos, né, que nós como servos de Deus nós precisamos ser é sermos pastoreáveis, né? Ovelha que é ovelha, ela é pastoreável. Se é uma ovelha, ela não é pastoreável, ela já deixa de ser ovelha, ela se torna bode, né? A ovelha é aquela que submete, é aquela que ela com o perdão da palavra, tá? Não estou falando que vocês são isso, mas a ovelha é meio burrinha, né? Ela é inocente, ela é frágil, ela necessita de águas correntes. Se um mosquito juntar muito nela ali, ela já fica doentezinha. Ela precisa de cuidados para que o pelo dela não fique, a lã dela não fique muito grande, né? Esses dias acharam uma ovelha que parece que fazia 2 ou 3 anos que ela não era tosquiada. Você não reconhecia ela, você só via a lã dela, né? Ela precisa ser tosquiada, de uma série de coisas. E não há nada melhor do que a gente ser pastoreável, né? Ele é um exemplo do discípulo que aprende, do discípulo que aplica aquilo que aprende e, consequentemente, o discípulo que rompe. Ele era aquele tal de crente de berço, né? Onde ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras pela sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, né? Então, quando nós aprendemos alguma coisa, aqui a gente vê Paulo falando para que ele permanecesse, né? Para que porque ele estava seguindo de perto o ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança de Paulo, né? Ele era um homem que aprendia aos pés de Paulo. Ele era um cara, como que eu disse, maleável. Então, uma característica de quando a gente aprende, né? Aprende algo, a gente aprende de alguém. Alguém vai ter que nos ensinar. E sabe, esse alguém que vai nos ensinar, nós temos que entender, eu quero explicar para você nessa noite, que nós vamos aprender coisas de um mestre físico, né? Alguém que possa estar te mentoreando, possa estar cuidando de você, possa estar liderando a tua vida. E nós vamos aprender também, né, através de um espírito. O espírito, ele tem a capacidade de nos ensinar, né? Falando do Espírito Santo, né, ele tem alguns nomes. Ele é, na palavra de Deus, ele é o Espírito de Cristo, o Espírito da alegria, o Espírito Consolador, é o advogado. Ele tem uma série de coisas, mas uma das características do Espírito Santo também é que ele nos ensina. João, ele vai falar que é chegado um momento que a gente já não fica muito mais ao pé de um mestre, né? A gente pega alguns códigos, a gente amadurece, e é lógico, sempre a gente vai ter que ter alguém para mentorear a gente, mas algumas coisas nós vamos recebendo de impulsos espirituais, nós vamos recebendo de estímulos espirituais. O Senhor vai nos ensinando algumas coisas. Eu lembro quando o Senhor me começou a falar comigo, né? E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo fala conosco, né, é para ensinar a gente a ouvir a voz dele. E a maneira como o Espírito Santo nos ensina a ouvir a voz dele é a mesma maneira básica de quando nós aprendemos a andar. Como que você aprendeu a andar? Caindo, não foi? Você não aprendeu a andar andando, você aprendeu a andar caindo. Nós aprendemos a andar caindo. E quando nós caímos, né, existe o nosso cérebro, né, uma máquina perfeita feita pelo Senhor. Ele vai adquirindo, né, informações, onde a gente vai calibrando a nossa mente, e aos poucos aquelas quedas elas vão se tornando cada vez menos frequentes, até o momento que a gente cai agora por exceção e não mais por regra. Mas a gente aprende caindo. E uma das maneiras como o Senhor me ensinou a ouvir a voz dele, eu lembro, eu era novo convertido, e eu tinha uma moto, e eu lembro, uma das vezes que eu lembro quando Deus fez isso comigo, eu estava vindo com a minha moto, e houve uma
uma voz dentro de mim, não é uma voz, não tem aquela coisa, mas a gente chama de voz, mas é uma impressão, é um apontamento, uma inclinação, ou, conforme eu quero falar na noite de hoje, uma inspiração, dizendo, vira à direita. E eu, vira à direita nada, é voz é minha voz, é coisa da minha cabeça, né? E é muito legal que quando a gente está vivendo coisas no Espírito, parece que o tempo, ele anda mais devagar, né? Parece que a gente consegue pensar mais coisas dentro de um pequeno espaço de tempo. E quando eu falei isso é coisa da minha cabeça, o que aconteceu? Eu passei adiante da onde eu deveria virar, e o local onde eu fui sair era um local onde estava o trânsito parado, que não tinha como nem passar de moto. E Deus, né, Ele deu aquela cutucadinha em mim naquele momento, o Espírito Santo falou daquele jeito assim, não falei para você? Porque Deus faz isso com a gente, porque é um processo de ensino para que a gente aprenda a ouvir a voz dEle. E Deus usou muito essa questão de trânsito comigo para aprender a ouvir Ele. E a segunda vez que Ele fez isso comigo, eu obedeci. Só que teve uma vez também que eu obedeci pensando que era Ele, mas não era Ele. Ou seja, por quê? Porque Ele precisa te treinar. Então Ele quer dizer para você, não é toda vez que vai vir um impulso para virar, que sou eu, né? Você precisa entender que tem vezes que eu vou falar para virar, e tem vezes que eu vou falar para ir reto, e tem vezes que eu vou mandar você voltar. E nisso Ele foi calibrando, né? E é isso o propósito de nós sermos inspirados por Deus, de nós aprendermos, né? Não só de um mestre, isso que é muito bom, de um mentor, de um líder, de alguém que caminha junto, mas também sermos sensíveis a sermos inspirados por Deus. Porque a maioria da comunicação de Deus com a nossa vida vem por meio de uma inspiração. Vem por meio de algo que vem, né, dentro de nós e fala ao nosso espírito. Não à toa, né, o nosso espírito, ele é conhecido nas Escrituras. É a primeira vez que se fala sobre espírito nas Escrituras, ali em Gênesis, né, vai falar que o espírito pairava sobre a face das águas, a palavra ali é ruá. Né? E o ruá, o que quer dizer o ruá no hebraico? Né? É um vento, é um sopro. Né? Ou seja, nós temos que aspirar uma inspiração de Deus. É como se Deus colocasse para fora o seu sopro, colocasse para fora as suas ideias, colocasse para fora o seu espírito, e agora nós temos que aspirar isso, nós temos que trazer isso, e nós podemos chamar de inspiração espiritual. Sabe, a gente vê aqui que Timóteo foi um homem, né, o grande segredo da vida de Timóteo, foi não só de Timóteo, como dos vários homens de Deus que a gente vê na Bíblia. Mas eu peguei o texto de Timóteo que fala da palavra inspirada. Né? Timóteo foi um homem que se permitiu ser inspirado por Deus. Que por sua vez, usava um homem de Deus para o auxiliar nisso. E esse homem era Paulo. Paulo ele foi um dos responsáveis, né, em calibrar essa voz em Timóteo. Em mostrar para Timóteo o que era uma vida no Espírito, em falar ao Timóteo, me segue de perto, tu tens, porém, tens seguido de perto. Sabe, nós precisamos começar a nos aproximar de ambientes de ensino, nós precisamos começar a nos aproximar mais da presença do Senhor, de modo que nós venhamos a aprender aos pés dele, sermos inspirados por Deus, para que a gente possa caminhar bem e possa tomar decisões e as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Pelo fato dele seguir de perto, então ele aproveitou do ensino de Paulo. Ele viu o procedimento de Paulo, porque vamos lá, uma coisa é vocês aprenderem aquilo que eu estou falando aqui. Outra coisa é vocês aprenderem aquilo que eu estou fazendo aqui embaixo. Então não é só o meu ensino que vai inspirar vocês. Vocês precisam olhar também para o meu procedimento. Sabe? E entender que somos humanos. De vez em quando talvez eu vou passar perto de você, estou preocupado com outra coisa, eu não te cumprimentei. Né? Principalmente antes de entrar, são 2 horas que eu fico meio bobão. Né?
É na hora que antes de eu subir para pregar, eu fico meio desligado. Talvez eu vou passar perto de você e nem tchum para você. Não vou te dar a paz do Senhor, né? E outro momento é quando eu termino de abraçar o povo ali, na hora que eu entro dentro do carro, minha esposa e meu filho já me conhecem. É a hora que eu gosto de ficar quieto. Aproveitando, né, aquela coisa que o Espírito Santo fez, né? Ele vê de perto também, né? Ele é inspirado por Paulo no propósito. Qual era o propósito? Ganhar alma para Jesus, estabelecer a igreja, cuidar da noiva do Senhor. Ele viu de perto a fé de Paulo, a firmeza de Paulo, Paulo apanhando, tomando pedrada, naufrágio, uma série de coisas, rejeição, e Paulo firme. Ou seja, isso foi inspirando Timóteo, né? E sabe, nós precisamos, né, nos aproximar disso, nós precisamos ser inspirados pelo Espírito de Deus e por pessoas que estão num caminhar, numa caminhada mais além daquilo que nós estamos caminhando. Sabe, se você andar com pessoas que não te inspiram, se você for aquele tipo de pessoa que só anda com pessoas que estão abaixo de você, e eu não estou falando para você excluir esse tipo de pessoas, mas eu estou falando que se você for uma pessoa que não anda com pessoas que te inspiram, muito provavelmente você não vai romper e não vai chegar naquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo poderoso na vida de cada um de nós. Deus quer que você rompa. Deus quer que você seja vencedor. Muito melhor que isso, Deus quer que você seja mais do que vencedor. Você é o outdoor daquilo que Deus faz nessa terra. Se há alguém que a gente pode perceber o que Deus está fazendo, é na vida de vocês. É lógico, a gente pode olhar Deus ganhando os ímpios, ganhando as pessoas lá fora, mas isso é muito subjetivo. Mas a gente começa a ver realmente o que Deus faz na vida de quem está dentro da igreja, porque está sendo trabalhado, está sendo estruturado, está sendo moído, está sendo levantado e está sendo aperfeiçoado. Sabe? Então a gente precisa começar a ter o hábito de aspirar pela inspiração de Deus. Quando a gente começa a aspirar pela inspiração de Deus, Deus ele vem para falar conosco. E talvez num primeiro momento você não tenha um mentor, você não tenha um apóstolo Paulo para poder caminhar com você, mas no momento que você não tiver esse mentor, Deus de alguma maneira, através do seu Espírito, ele vai te alimentar com aquilo que vem do alto. Eu lembro de uma época, logo quando a Aba nasceu, a gente não tinha pastor. E era uma inquietação para mim e para Elisandra. Só que em todos os momentos Deus nos inspirava. Vamos fazer tal coisa. Porque era uma inspiração de Deus. Vamos fazer o culto em tal hora. Inspiração de Deus. Vamos colocar, né? Teve uma época, eu já contei para vocês, tive que colocar a Elisandra no grupo de louvor. Porque o grupo de louvor, coisa que não acontece em grupo de louvor, estava dando problema. É coisa que não acontece, né? Aconteceu só nessa época. Está dando problema. Eu falei, vai lá. Aí a Elisandra, ela canta um pouco. Um dia vocês deviam insistir para um dia ela cantar aqui em cima. Aqui, ó. Fica a dica aí, Marcílio. Hashtag fica a dica. Tem coragem? Mas a gente entende que foi pontual, que era necessário na época. Inspiração do Espírito Santo. Nós não tivemos um pastor com mais vivência para a gente falar com ele, igual nós temos hoje com o pastor Kleber. Nós não tínhamos, né? Aí veio uma época que o pastor Cláudio, ele decidiu andar conosco e ele falou assim, na época dele, ele falou assim, eu não nasci para ser pastor de pastor, eu vou te ajudar. E ele, no tempo que ele nos ajudou, foi muito pontual. Até o tempo que Deus mandou o pastor que nós aspirávamos. Não conhecia, não tinha vaga conhecimento do apóstolo Kleber, né? Mas o Senhor foi nos inspirando, e no dia que ele veio, essa inspiração veio de uma maneira muito forte. Está aí seu pai, está aí papai.
E depois daquele dia a gente vê que foi uma das decisões mais assertivas que a gente tomou na vida. E nós precisamos ser sensíveis a isso. Sabe, nós somos seres que pensamos por meio de inspiração. Não à toa que Deus inspirou o seu Espírito e nos fez alma vivente. Então, quando a gente vê em Gênesis, na formação do homem, Gênesis capítulo 2, versículo número 7, a palavra de Deus vai dizer assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, ou seja, esse fôlego de vida fez o homem começar a mexer, fez a célula começar a funcionar, fez o sangue começar a circular, mas ele começa nesse processo só depois que ele fala, e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, agora ele tem sentimento, agora ele tem raciocínio, agora ele tem a capacidade de ser inspirado por Deus. Ele tem a capacidade de se conectar a Deus por meio de uma linguagem que muitas vezes não é uma linguagem oral. É uma linguagem mental, aquilo que nós chamamos de espiritual, você não vê. Porque a gente tem que entender uma coisa, né? A maioria da nossa comunicação com Deus, né, da nossa comunicação com Deus, ela vai se dar por forma de inspiração. Às vezes a gente vê alguns homens de Deus falando assim, e a gente vê na palavra de Deus, alguns homens de Deus falando assim, e Deus falou com ele. E o Senhor me falou, mas na grande maioria das vezes você não vai ver que não foi um anjo que se materializou ali, que não foi alguém que falou, foi uma impressão, uma inspiração dentro do interior. Sabe, o Senhor nos fez alma vivente justamente para isso, para que nós venhamos a nos conectar com esse Wi-Fi de Deus. Com essa linguagem que nós não podemos pegar com a mão, mas nós precisamos ser agora, nós passamos agora a ser inspirados pelo nosso Deus. E o que o inimigo fez? Qual que foi a grande sacada do inimigo? Fazer com que nós deixemos de ser inspirados por Deus para ser inspirado pelo diabo e os seus demônios. Porque não existe, eu costumo falar que no reino espiritual não existe vácuo de poder. Não tem aquela coisa assim, aquele cara ali, ele não serve nem Deus e não serve o diabo. Não, se ele não serve a Deus, ele está servindo o diabo e os seus demônios. Simples, assim, não existe. Na hora que um deixou, o outro pega. Não existe vácuo de poder. E sabe, toda a nossa comunicação espiritual, ela se dá por meio de inspiração. Então, o Satanás, qual que foi a grande sacada dele? Tirar a inspiração de Deus e passar agora a inspirar as pessoas, né? Para que algumas delas, realmente elas entendem isso como uma inspiração vinda do inferno, e outras pessoas são inspiradas pelo inferno pensando que estão sendo inspiradas pelo céu. Tem muita gente enganada, que tem padrões de pensamento, que tem atitudes, que tem uma maneira de viver segundo o inferno, mas pensando que está fazendo da maneira correta. Lembra daqueles homens dos fariseus que vinham falar com Jesus, né? Ali no capítulo 8 de João, depois que Jesus, ele perdoa aquela mulher que foi pega em adultério. O que Jesus fala para ele? Vós sois filhos do diabo. Jesus não estava falando um apelido para eles. Jesus não era aquele que ficava dando apelidinho para os outros. Era filho do diabo porque realmente eles tinham ligações com o diabo, mas eles eram os caras da religião. Eles eram as pessoas que o povo vinha buscar para poder ter orientação espiritual. Eles eram as pessoas a qual as pessoas entregavam dízimos para eles. Eles eram as pessoas a qual as pessoas entregavam primícias para eles. Eles eram pessoas, né, que faziam o intermédio entre Deus e eles. Agora Jesus fala assim, vocês são filhos do diabo
e vocês estão querendo satisfazer os desejos do vosso pai. Ou seja, além de você ser filho, você está querendo fazer da maneira como ele gosta, como ele se agrada. Por quê? Porque eles eram inspirados por Satanás. E ele fala assim, quando ele profere mentira, profere do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Perceba, você vê que Jesus, assim, amar Jesus acho que todo mundo ama, mas eu gosto dessa coisa de Jesus, dele não querer ser legalzinho com as pessoas. E hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas parecem que se preocupam demais em ser legalzinho com as pessoas. Eu não estou falando para você ser chato, né? Eu estou falando para você ser de Jesus. Porque quando você é de Jesus, se tiver que falar alguma coisa para uma pessoa, você vai falar. Se ela gostou, amém. Se não gostou, você falou aquilo que Jesus mandou falar. Mas você precisa estar certo. Você precisa estar na certeza que você está sendo inspirado por Deus. Porque se não estiver inspirado por Deus, você vai ser o chatonildo. Você vai ser o grosso. Jesus, ele não era grosso. Jesus, ele não queria ficar de melzinho com as pessoas. Você nunca vê Jesus sendo grosseiro. A não ser um dia que ele quebrou tudo no templo lá, porque as pessoas estavam fazendo mau uso de uma regra que Deus tinha estabelecido lá atrás. Mas fora isso, você vê Jesus sendo direto. Por quê? Porque ele era inspirado pelo Espírito Santo. Quantas vezes a gente está lendo as Escrituras e Jesus está falando, ele em um ambiente, e a palavra de Deus, eu acho muito legal quando a palavra de Deus fala assim, e Jesus sabendo o que havia no coração deles. Sabe, Jesus tem isso para nós. Só que tem muita gente que não pode, né? Tem muita gente que não pode acessar o que passa no coração do outro. Deus dá essa capacidade, principalmente para pastor. Não tem vezes que às vezes eu olho para a cara de alguns e falo assim, o que tem hoje? Está diferente hoje. Tem tal coisa acontecendo com você. Não é que eu estou ali jogando. O Espírito Santo nos dá inspiração. Sabe? Mas tem gente que não pode ter esse tipo de informação. Imagina isso na mão de um fofoqueiro. Ficou hoje em dia, o dia inteiro pensando em adulterar com a esposa, né? Aí vai lá na rodinha de conversa, irmão, vamos orar para fulano. Ele está com pensamentos impuros. Percebe como isso é coisa muito preciosa. Ser inspirado, a gente precisa criar um coração para que a gente possa ser inspirado pelo Espírito Santo. Para que a gente possa viver as coisas do Espírito Santo, porque senão a gente vive o contrário disso. Sabe, nós somos inspirados pelo Espírito Santo, como eu disse, ou por aquilo que a palavra chama de príncipe da potestade do ar. Perceba, olha o ar de novo aí, olha a questão do fôlego, olha a questão de aspirar algo que Deus inspirou. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3, vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, delito e pecado faz a gente morrer espiritualmente. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, o curso deste mundo é um curso de pecado. O curso deste mundo nunca vai levar você para algo que seja bom aos olhos de Deus. Existem coisas que a gente consegue conviver e que nós vamos ser obrigados a conviver deste mundo, enquanto nós estamos nessa matéria. Mas que a inspiração deste mundo é para nos levar para uma morte espiritual. Isso é. Agora veja, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, é uma inspiração do inferno. É um sinal de Wi-Fi que não vem de cima, que vem de baixo, que pega
que tem uma atração, né, esse sinal de Wi-Fi espiritual. Existe o Wi-Fi espiritual que vem de cima e o Wi-Fi espiritual que vem de baixo. Esse Wi-Fi espiritual que vem de baixo é o curso desse mundo, e ele tem receptores. Ele tem antenas que estão captando esse sinal, que são antenas, né, que vivem segundo o curso desse mundo. E há uma troca, há uma interação, onde eles vão recebendo dessas coisas do mundo, né? E eles passam agora a não serem obedientes lá. Ele atua nos filhos da desobediência. Então, não são filhos de Deus, não são filhos da obediência, são filhos da desobediência. Isso vai entrando nessas pessoas e vai retroalimentando o pensamento delas. Então elas recebem um pensamento, recebem uma inspiração, de alguma maneira elas dão uma resposta para aquela inspiração, deixando ser levadas por ela, e quanto mais elas se deixam ser levadas por ela, mais ela abre um espaço no espírito dela, para que mais esse sinal do inferno venha dominar o coração delas. Um abismo chamando outro abismo. E ele vai falar que um dia nós andamos assim. Lá entre os quais também todos nós, ele não está excluindo nem Paulo, todos nós andamos outrora nós éramos desse jeito. E o que isso causava, o que isso operava na nossa vida? Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nós éramos aquele tipo de pessoa que qualquer ideia ruim que vinha para nós, a gente já ia lá executar. Qualquer inspiração ruim vinha para nós e a gente já ia executar. Então, o que era? O que a gente ia executar? Obras da carne. Qual que são as obras da carne? Aquilo que a gente leu outro dia em Gálatas 5:19 em diante. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas, assassinatos, maledicências. Sabe, vinha uma faísca para nós, e a grande sacada que eu quero fazer é que abrir os olhos da igreja para que a gente não nos mova mais, porque agora nós fomos vivificados por Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós somos habitação do Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, e não tem nada a ver agora a gente andar dessa maneira. Eu olho para algumas pessoas que, às vezes, que estão na igreja e às vezes começa a dar uma desviada. E o primeiro sentimento que vem quando eu vejo uma coisa dessa, quando eu vejo uma postagem esquisita, ou quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu falo, mano, eu não posso falar mano aqui. A Cíntia Chagas falou que eu não posso falar mano, que quem é mano é maconheira. Mas eu vejo as pessoas fazendo algumas coisas, eu falo, cara, não tem nada a ver aquilo com ela. Sabe, não combina. Parece que não faz mais parte. Por quê? Porque o Senhor nos vivificou, e quando nos vivificou, Ele quer que a gente use veste de justiça, que a gente brilhe, que a gente resplandeça a glória dEle. E por quê? Porque a partir de agora, não houve somente uma mudança superficial em nós. Houve uma mudança de natureza. Porque olha o que ele vai dizer. E éramos por natureza. O que é uma mudança de natureza? Vou dar um exemplo. Existe um pé de limão. Qual que é a natureza do pé de limão? Pé de limão, não é? Ele é naturalmente um pé de limão. Vamos dar um exemplo bem tosco, só para você entender. Ele teve um encontro com Jesus. E vamos dizer que pé de limão no mundo espiritual não é bom. É uma praga, é algo que não é legal. Então ele tem um encontro com Jesus, e Jesus agora de pé de limão faz ele ser pé de laranja.
E o pé de laranja é algo muito valorizado no reino dos céus, suponhamos. Então houve uma mudança de natureza. As fibras daquela árvore já não são mais de limão, são de laranja. As folhas daquela árvore já não são mais de limão. Eu dei um exemplo ruim, que um é meio parecido com a outra, mas você entendeu as ideias, né? As folhas daquela árvore são diferentes, porque agora são de laranja. E o melhor, agora os frutos que saem daquela árvore já não são mais verdes, agora eles são amarelos, porque ele é laranja. É isso que Deus fez com cada um de nós. Ele transformou uma natureza que antes era uma natureza carnal para uma natureza espiritual. Pastor, mas eu estou ainda nessa carcaça velha aqui. Exatamente. É o último estágio da nossa transformação, mas já está garantido para nós. A palavra de Deus vai falar que existe um selo dentro de nós chamado selo do Espírito. E ele é um penhor do nosso Deus que nos garante que esse corpo, que no dia que o Senhor Jesus tocar a trombeta para nós, quer seja no dia do arrebatamento, ou quer seja no dia que a gente morrer, esse corpo na ressurreição ele será transformado. E não vai ser mais isso aqui. Ele vai ser diferente. Pastor, como que vai ser? Vamos lá, faz um parênteses aí, não é esse o assunto de hoje, mas como vai ser? É igual Jesus quando ressuscitou. Ele andava, ao mesmo tempo atravessava a parede. E do mesmo tempo que atravessava a parede, ele tinha ainda as suas marcas. E da mesma maneira como ele tinha as suas marcas, ele comia pão e tomava vinho com seus discípulos. Desculpa, ele não tomava vinho, que ele só vai tomar vinho no dia do seu retorno, ele diz. Mas ele comia pão, comia peixe. Falava. Com alguns, eles já reconheciam Jesus de cara. Outros, como no caso dos dois discípulos no caminho de Emaús, não reconheciam Jesus, ou seja, não era mais o Jesus de antes, era uma forma diferente. Era uma forma aqui, outra forma lá, porque lá no jardim a mulher confundiu ele com o jardineiro. Percebeu como é que é? A gente tem que começar a entender, isso já está garantido para nós. Essa natureza já está garantida para nós, só que só vai herdar essa natureza se a gente já começar a andar nessa natureza desde agora. Porque se a gente não anda na natureza desde agora, poucos serão aqueles que começarão a andar somente no momento da sua morte. Como o ladrão da cruz. Ontem o Silvio, estava aqui trabalhando ontem, daqui a pouco o Silvio mandou uma videochamada. Aí ele brinca, ele chama eu de idioma, né? Quem já viu o idioma aí na internet? É palhaçada de internet, tá, gente? Idioma, fala. Pergunta teológica. Ele com o discípulo dele lá. Eu tinha um cara aqui na Bahia, usado por Deus, homem de oração. Só que começou de uma hora para outra. De uma hora para outra para quem vê de fora. Mas para quem está dentro, não, como eu disse domingo, não é de uma hora para outra. De uma hora para outra começou com coisa de masturbação, casado. Ou seja, já foi para lascívia, já estava nas obras da carne. Já começou a ser inspirado pelo inferno. Começou com coisa de masturbação, em pouco tempo, porque pensa num negócio para arrebentar com a mente do indivíduo, tanto o homem como a mulher, é masturbação. Ela cria caminhos no cérebro que são caminhos a qual Deus não criou para o homem. E esses caminhos são difíceis de serem desfeitos depois. Porque às vezes a gente pensa que inteligente é quem tem muito neurônio. Não, inteligente é quem usa os caminhos a qual Deus determinou no cérebro, chamado de sinapses. Quem usa sinapses erradas, ele fica literalmente burro. Masturbação deixa o camarada burro. O pecado deixa o camarada burro. Falei isso com o Saulo hoje. O pecado deixa o homem burro. E esse homem começou com isso e logo largou a esposa para pegar uma novinha. E o que aconteceu?
Deus falando aqui, Deus cercando aqui, Deus avisando ali, Até que um dia, o filho dele entra dentro do quarto dele, ele está de joelho orando. E ele estava orando assim: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Não me leva nessa condição. Eu estou arrependido. Foi o que o filho ouviu ele orando no quarto. No outro dia, o homem tem um infarto fulminante. Aí veio aquela pergunta de crente, né? Morreu salvo ou foi para o inferno? Falei, cara, primeiro de tudo, cara, não sou porteiro do inferno nem do céu, cara. Não tem como a gente falar. Se o arrependimento dele foi genuíno, só Jesus vai saber. Porque falar eu me arrependo chorando e lá dentro, ai, como foi gostoso, é o que mais acontece. Mas aquela coisa de pequei contra ti, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim um espírito reto, não retire de mim o teu espírito, como Davi orou, é diferente. Falei, então, se foi genuíno, levei alguns textos bíblicos para ele, entenderam que não dá para julgar. Mas perceba o que é uma influência de um homem que um dia era usado por Deus, de um homem, ele falou, até ele deu o exemplo do pastor Francisco. Falou, sabe aquele homem que você leva lá, que tem a profecia? Falei, sei. Põe o dobro, o jeito que Deus usava o cara. Gente, ninguém está isento de sofrer uma influência por parte do inferno. Por isso que Jesus, quando ele está ali orando no capítulo 26 de Mateus, e aqueles homens, o Pedro, João e Tiago, eles começam a dormir, e Jesus volta lá e os caras estão lá roncando, e eles falam assim, ó, vigia e ore. Eles não falam ore e vigie, não, vigie. Porque na verdade, o espírito está pronto, ou seja, a coisa está funcionando aqui dentro, mas a carne é fraca, esse invólucro, essa natureza que ainda restou em nós, ela é fraquinha demais. Quando o Espírito começa a expandir dentro de nós, se a gente não vigiar, ela explode. O que tem aqui dentro do Espírito, ele explode. Ele não funciona direito. Então nós precisamos vigiar contra essa inspiração que venha do inferno. Porque em tudo nós somos inspirados pelo mundo espiritual. Em tudo. Porque o Senhor soprou o seu Espírito em nós e nós nos tornamos alma vivente. Ou seja, esse receptor em nós, ele foi ligado. Ou ele vai buscar sinais do céu, ou ele vai buscar sinais do inferno. Até mesmo na questão da nossa criatividade. Tudo aquilo que foi inventado nesse mundo, tudo, é uma cópia do céu. Tudo. Os animais que a gente vê aqui, que Adão teve que nomear, são cópias de animais lá do céu. Você não vê as visões de anjo que tinha cara de águia? Ou seja, é coisa lá do céu, que veio para cá. Então, Deus copiou biologicamente criaturas celestiais aqui na terra. Da mesma forma como o homem passou agora a ser inspirado pelo céu ou pelo inferno para poder fazer as suas invenções. Como eu disse esses dias numa live que eu fiz, né? Isso aqui é uma invenção mais clara que o homem teve. Não é que o homem inventou, o homem teve. Porque Deus permitiu esse código entrar dentro. Isso aqui é a plena a plena manifestação da maneira como Deus comunica conosco. Conseguimos comunicar uns com os outros sem fio. De uma maneira que você não consegue captar as ondas, pelo menos no olhar, pelo menos com sua mão, mas nós conseguimos transmitir informações uns para os outros. Consigo falar com alguém que está no Japão nesse momento. Posso entrar dentro da minha casa, que o sinal do Wi-Fi ele não vai se acabar.
A gente está indo para São Paulo, você entra dentro do túnel, na hora que você entra dentro do túnel, o celular continua funcionando. Então é uma invenção que mostra a maneira como Deus é a plena expressão do Salmo 139. Da onde me esconderei da tua face? De onde me esconderei do teu espírito? Se for por as extremidades do mar, o Senhor está lá. Se for nas asas da alva, o Senhor está lá. E se for para debaixo da terra, o Senhor está lá também. Uma invenção que Deus permitiu. Mas o que o inferno faz? Ele pega uma invenção boa que Deus deu. Algo que vai ser... A internet está sendo extremamente útil na evangelização do mundo. Eu vi o pastor Lamartine falando, é algo real, apesar de a gente não concordar em alguns aspectos escatológicos, mas em muita coisa a gente concorda. E uma das coisas que ele estava falando, né, é que nos últimos dias vai ter a figura de Moisés, das duas testemunhas em Jerusalém. Moisés, eu acredito que seja Moisés e Elias, né, porque fala que um ele consegue transformar água em sangue, né, o outro faz cair fogo do céu, então eu creio que é Moisés e Elias. E vai falar que essas duas testemunhas vão testemunhar durante 3 anos e meio. Só que vai chegar um momento onde as pessoas vão matar aquelas duas testemunhas e o mundo inteiro trocará presentes em comemoração à morte dessas testemunhas. Imagina o que eles vão estar falando. Vai estar incomodando demais o povo. Só que como que o mundo inteiro vai ficar sabendo algo que está acontecendo lá em Jerusalém? Internet. Invenção da parte de Deus. Então quando a gente vê aqui, Tiago capítulo 1, verso 17, para provar biblicamente isso que eu estou falando para vocês, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Deus está falando aqui? Que todas as ideias vêm lá de cima. Se o Senhor não der ideia para o homem fica carente de ideias. Então, por isso que Daniel fala que nos últimos tempos a ciência ela cresceria. Por quê? Porque agora Deus começa a liberar da inspiração dele aos homens. Ele começa a compartilhar das suas ideias aos homens. E o homem que fizer bom uso dele vai ganhar galardão. Mas o homem que fizer mau uso, ele vai para o inferno. Mas percebe que nós somos influenciados, nós somos inspirados. E essa inspiração precisa vir lá do alto. Porque é lógico, nenhuma inspiração nova virá do inferno. Satanás, ele pega uma inspiração de Deus e usa aquilo para o mal. Essa que é a pegada, porque uma das coisas que Satanás não tem é criatividade. Ele perdeu o seu poder criativo. O único que tem poder criativo, né, são 2 categorias, né? Deus e seus anjos e nós que somos filhos de Deus. Olha o que você carrega. Você já viu vamos dar um exemplo de inspiração. Você já viu uma pintura de alguém que é do bem, de alguém que é de Jesus, e uma pintura de alguém que é do mal? Você já viu vamos lá, fica fácil de compreender. Uma criança, né, as crianças dançando, que coisa mais linda. Pega as duas crianças que estão lá, coloca elas na salinha agora e pede para elas fazerem um desenho. Eu tenho certeza que vai sair um desenho bonito. Vai sair nuvem. Esses dias as crianças trouxeram um monte de desenho para mim. Só desenho com nuvem, com cruz. Eu com essa cabeça de pote minha aqui, tudo saindo raio aqui. Mas só desenho bonito. Agora pega uma criança que esteja sofrendo abuso, uma criança que vive num lar sem Jesus, uma criança que esteja passando por processos, né, degenerativos. Põe uma folha e vê o que ela vai desenhar. Porque ela está sofrendo influência.
Ela está sendo submetida à influência, não mais uma influência do céu. Ah, pastor, mas talvez ela não queira. Amém, mas ela sofre uma influência do negativo e não do positivo. Sabe? E a gente precisa entender que em Cristo nós tivemos, como eu disse, uma mudança de natureza. E a natureza muda, consequentemente, o nosso comportamento. Então, quando houve uma mudança de natureza, consequentemente vai haver agora uma mudança de comportamento. Então, primeiro a natureza muda, depois o comportamento muda. Só que tem muita gente vivendo aquilo que nós chamamos de religiosidade. O que é? Ela tenta pela sua carnalidade, ela tenta mudar o seu comportamento na esperança que a sua natureza mude. É o que a gente chama de religiosidade. Sabe o crente que usa roupa de crente, mas dentro de casa fala palavrão? Sabe o crente que fora tem fala de crente, mas eles compram sabendo que não vai pagar? Sabe o crente que tem gesto de crente, fala de crente, prega como crente, fala língua estranha como crente, mas quando sai da igreja, ele vai para o motel com uma outra pessoa? É isso. Não vai acontecer. É sempre o quê? Mudança de natureza, para que essa mudança de natureza agora ela expresse um novo comportamento, uma nova maneira de viver. Então a gente entende que se realmente... Então isso é um filtro que a gente vai começar a ver quem é filho de Deus ou não. Quem é salvo ou não. Porque existem... É difícil falar isso, mas é uma verdade. São mais pessoas que vão se salvar ou são mais pessoas que vão ser condenadas? Quem acha que são... Não precisa ter vergonha, que eu não estou aqui para te julgar. Quem acha que mais pessoas vão ser salvas, levante a mão. Quem acha que mais pessoas vão ser condenadas, levante a mão. Amém, vocês estão afiados. Tem gente aí que é igual Pilatos, não responde, né? Mas enfim. E exatamente isso, Jesus vai falar que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Ou seja, vai ser a minoria, infelizmente. Eu vejo muito pastor animador de igreja falando, uma grande porção vai se salvar. Então ele está falando diferente de Jesus. Sabe? E a gente entende que se realmente a natureza mudou, naturalmente haverá uma inclinação, ou seja, uma influência para as coisas do Espírito. Então é a hora onde você começa agora a poder, eu creio que, como eu disse, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para apontar dedo para você, eu estou aqui para comunicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que é uma noite de misericórdia, onde o Senhor, e se de repente você não estiver vivendo dentro disso, Ele está falando, se alinha, entra dentro disso. Porque se você não está buscando mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo, existe uma equação errada dentro de você. Talvez exista ainda careça de uma transformação de natureza. Porque olha o que Romanos 8, capítulo 8, Romanos 8, verso 12 vai dizer. Portanto, irmãos, eu vou ler na nova versão transformadora, que ela fica mais clara para a gente poder entender, tá? Desculpa não ter avisado aí. Romanos 8, 12, na nova versão transformadora. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. A versão mais comum aí vai falar, porque não sois devedores à carne, tá? Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou trazendo para a tradução aqui para hoje, porque todos aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Eu pergunto nessa noite, quem tem te inspirado?
Eu não estou falando do fato de nós sofrermos tentações. Tentações nós vamos sofrer até o último dia da nossa vida. Agora o problema que ele está dizendo é o quanto eu estou cedendo às tentações. O quanto eu estou cedendo, porque o quanto eu cedo é a mesma medida de quanto eu estou sendo influenciado pelo espírito de baixo, pelo espírito de Satanás e não pelo espírito de Deus. Sabe? Porque a natureza mudou. Lembra que eu falei no começo? Você olha para uma pessoa e fala, não tem nada a ver ela viver aquilo que ela está vivendo. Não tem nada a ver ela fazer isso, não combina. É bem claro a gente olhar e falar, que cafona isso. Que fora de moda. Porque que é a moda? A gente olhar num contexto de mundo, moda é um estilo que a gente usa que combine com a era que nós estamos vivendo, né? Então é um estilo que combina com a visão de mundo para essa época. Então uma coisa combina com a outra. O problema é quando o meu estilo de vida não combina com o Espírito que habita em mim. Não combina com aquele que morreu por mim na cruz. Não combina com aquilo a qual o Senhor, para o caminho a qual o Senhor nos chamou. Então talvez, né, você não vai ouvir literalmente, né, a Deus. Talvez Deus não vá falar nos seus ouvidos audivelmente. Mas existem alguns lugares, alguns momentos que vão trazer essa inspiração para nós. E a principal delas é as Escrituras. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus vai falar assim ali nas Escrituras: as minhas palavras são espírito e vida. Não é algo escrito. A gente lê aquilo, a gente lê porque está escrito, porque é a forma como Deus deixou como comunicação terrena para a humanidade. Mas aquilo que está escrito, ela tem um espírito, e esse espírito é aquele que tem que nos inspirar. Porque a partir do momento que nós somos inspirados por esse espírito que está na palavra, ao invés de ter morte, nós vamos ter vida. Ao invés de ter tristeza, nós vamos ter alegria. Ao invés de ter decepções, nós vamos ter felicidades. As minhas palavras são espírito e vida. Então entenda que muitos se machucam por tentar viver na natureza espiritual aquilo que viviam na natureza carnal. Deixa eu te dar uma boa notícia para uns e espero que não seja uma má notícia para outros. Lembra quando você estava no mundo? Nós estávamos no mundo e a gente fazia um monte de coisa errada. Andava com o carro sem documento, andava doidão, chapado, passava no comando, o comando nem parava a gente, não era? Fazia as coisas e não dava ruim, não dava nada. Mas parece que no dia que você virou crente, o negocinho errado que você foi fazer deu ruim. Porque Deus é lógico, Deus agora entende você como filho. Ele olha lá de cima e fala: eu não posso permitir que meu filho faça dessa maneira. Eu preciso de arrumar alguma maneira para poder parar esse cara. Eu preciso arrumar uma maneira, porque como ele não me escuta, eu preciso fazer com que o mundo seja a minha voz, para que ele se decepcione com a vida pregressa que ele está levando. Então tem muita gente se machucando porque quer viver uma vida carnal com uma nova natureza que Deus já fez com uma natureza espiritual. Vai dar ruim, vai ficar chato, vai ficar incomodando, sabe? Vai ficar como um sapato que tem uma pedra no sapato, você vai ficar andando, você não vai conseguir se desenvolver. Está na hora da gente entender o que Deus tem para nós. Então, para que só tem uma única maneira da pessoa conseguir viver em paz numa natureza espiritual, numa natureza carnal, é permitir com que haja agora uma regressão de natureza. Então o cara ele foi levado para uma natureza espiritual, mas ele se violenta tanto espiritualmente, ele se encharca tanto do pecado, que é possível sim ter agora uma
Regressão de natureza. É o que fala em Hebreus capítulo 6. Onde ele fala que depois que a pessoa experimentou as dádivas do Espírito, a comunhão com o Espírito Santo, mas ele não permitiu ser envolvido com aquilo, há uma regressão. É o que Pedro fala em 2:20 de 1 Pedro, que a pessoa ela volta, o cão volta para o seu vômito e a porca para o esponjador de lama. Vamos lá, nós somos salvos. Você ficaria à vontade se eu te levasse agora numa casa de prostituição? Não, não dá. Você ficaria à vontade se eu falasse, gente, hoje estamos de folga, saindo daqui, nós vamos para a balada, aquela barulheira, nego fumando cigarro no seu cangote. Você ficaria à vontade com isso? Porque a natureza foi transformada, mas se a gente permite que diuturnamente a gente seja influenciado por algo que não seja a palavra de Deus, que é espírito e vida, aos poucos isso vai se tornando normal para nós de novo. Fala, não é que se cheia de cigarro não é tão ruim assim? Não é que essa turminha aqui da balada é legalzinho? Não é que as ideologias desse mundo, talvez eles não estejam tão errados assim? Perceba que as maiores mentes que maquinaram as piores ideologias para o mundo, Nietzsche, Hitler, foram pessoas que um dia pelo menos tiveram um encontro, pelo menos com uma religião, tiveram um encontro com a Bíblia, mas de alguma maneira permitiram que aquilo regredisse e foram uma bomba para poder destruir a vida de cristãos que não estão firmes na palavra de Deus. Foram homens que te trouxeram ideologias que não pode vir de homem. Como que eu posso... Vamos lá, é natural eu ter uma ideologia que combina com aborto? É antinatural. É natural eu concordar com uma ideologia onde a gente acha normal que homem se deite com homem e mulher com mulher? É antinatural. Não, biologicamente, o design do ser humano não é compatível. Perceba, é tudo uma questão de inspiração. Então a gente entende que no passado, lá no Antigo Testamento, alguns tentaram viver a lei na natureza carnal. Eles não tinham a natureza transformada como nós. A natureza transformada ainda não tinha acontecido. Era mais difícil. A cruz ainda não tinha acontecido nessa terra. Então essa energia, essa força de Deus, esse Espírito de Deus ainda não tinha sido compartilhado da maneira como nós temos hoje. Então para o cara viver uma vida no Espírito era mais difícil. Resultado, o que resultou nessa? A lei perdeu o poder que tinha. A lei deixou de fazer efeito das pessoas da maneira como fazia efeito em Moisés, como fazia efeito lá atrás. Ela foi perdendo a sua eficácia. Onde que a gente vê isso? Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Dizendo assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora a gente anda segundo o Espírito. Agora a gente anda igual Jesus. Agora a gente anda de maneira agradável a Deus. Agora a gente anda de uma maneira que nós temos resultados espirituais da nossa vida. Nós precisamos viver uma vida de resultados espirituais na nossa vida. Se porventura você tem vivido uma vida que não tem tido resultados espirituais, isso não combina com aquilo que Deus deixou para nós. A cruz nos garante resultados espirituais. O que roubava não rouba mais, ele acha aquilo abominável. O que prostituía não prostitui mais. Indo para o final, a gente vai ver que
No Antigo Testamento existia um homem que eu quis trazer para vocês, um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem bom aos olhos humanos, mestre da lei, conhecedor, o tal do conhecedor da palavra. Quem já nunca viu aquela pessoa, né? Que você vê, ele já desviou da igreja, ele está lá assistindo culto sozinho na casa dele, ele está ali falando mal da igreja, todo ferido. Ele está ali vivendo uma vida pregressa. E daí as pessoas falam: mas nossa, pastor, ele era conhecedor da palavra. Nicodemos era um homem bom aos olhos humanos. Eu imagino ele, não sei a idade que ele tinha, preciso até pesquisar isso lá, talvez no livro de José deve ter. Mas imagina ele um senhorzinho, um carinha de vovozinho, simpático. Sabe aquele que você olha para a rua e vai: gente boa. Era esse cara. Aos olhos humanos era uma boa pessoa, mas ele deixava de viver muita coisa por uma natureza que precisava ser transformada. Porque ele vem para Jesus à noite, porque ele temia o que os seus iriam falar, né? Pô, procurando Jesus, que vergonha, hein, cara? Porque Jesus era mal falado nos lugares que eram influenciados por Satanás. Ei, você quer saber se um lugar está sendo influenciado por Satanás? Começa a ver o assunto da roda. Vai falar mal de cristão, vai falar mal de igreja, vai falar que pastor é ladrão, vai falar uma série de coisas, vai falar que você é fominha, que você é fanático, uma série de coisas. Lugares que são influenciados pelo inferno, lugares de influência pecaminosa, roda de escarnecedor. Então ele vai, por quê? Porque houve de alguma maneira uma pequena inspiração do Espírito Santo no coração dele. Ele não estava aguentando mais aquela vida na carne, ele não estava aguentando mais aquela vida de resultado, ele não estava aguentando mais o peso do conhecimento que ele tinha na palavra, letra, mas não tinha o Espírito da vida de Jesus, porque as minhas palavras são Espírito e vida. Ele estava morrendo por dentro, assim como porventura talvez possa haver pessoas aqui nessa noite, que talvez você saiba alguns versículos, você vem na igreja, mas talvez você esteja morrendo por dentro, porque a natureza ainda precisa ser transformada. E ele vem para Jesus e fala: mestre, como que eu faço para viver essa vida que você tem? Porque ninguém pode fazer essas coisas se não vier da parte de Deus. E parece que eu não vejo milagre, eu não consigo me alegrar no Espírito, no momento do louvor eu já não consigo chorar mais, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de estar na sinagoga. O que está acontecendo comigo? E Jesus olha para ele e fala Jesus olha para ele no capítulo 3, verso 6 de João, dizendo para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Sabe, está na hora da gente nascer de novo. E se não deu certo naquele dia do batismo, vai dar certo hoje. Se não deu certo ontem, vai dar certo hoje. Mas a gente existe uma urgência dos céus clamando, dizendo: é necessário a gente nascer de novo, porque senão a gente não entra no reino dos céus. Vamos colocar em pé. Uou, aleluia. Ei! É necessário nascermos de novo. Olha o que Jesus vai dizer no verso 8: o vento sopra onde quer, mas ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, na tentativa de manter a tua vida sob controle, na tentativa de manter a tua vida dentro de uma caixinha que você acha que tem controle,
Você está vivendo uma vida natural, você está vivendo uma vida na carne. Deixa eu te falar, Jesus quer te dar uma vida no Espírito. Ele quer te levar para onde Ele quer. Ele quer fazer com você aquilo que Ele quer. Ele quer comunicar com você da maneira como Ele quer. Pergunta, está preparado hoje? Está preparado hoje? Ei! Porque deixa eu te falar uma coisa. Religião não muda ninguém. Religião não muda ninguém. A que religião que eu sou evangélico, sou católico, espírita, muçulmano, islã, Rosa Cruz, hindu, não vai mudar ninguém. Muito pelo contrário, talvez vai fazer de você uma pessoa ainda mais infeliz, porque você vai ter que cumprir regras espirituais a qual a tua natureza não lhe permite. Sabe por que você não está vivendo algumas coisas? Porque a tua natureza ainda não permite. E Jesus está querendo virar essa chave, falando: ó, está na hora de nascer de novo, está na hora de se mover, como o meu espírito, como o vento. Sabe, uma hora você está ali, outra hora você está lá, e as pessoas naturais não vão entender. Mas Deus está no comando de todas as coisas, está no comando do teu coração. Sabe, o que vai mudar é nascer de novo para uma nova inspiração. E com isso eu encerro essa palavra nessa noite. E nós vamos adorar o Senhor. E nesse momento que você for adorar, fala com Ele, fala: Senhor, eu quero viver coisas do Espírito. Eu quero ser inspirado pela Tua palavra. Eu quero levantar as minhas velas do meu barco e permitir que os ventos do Espírito, que o vento do Espírito me carregue, e não mais o Espírito que vem do mal. Sabe aquela vozinha? Faz isso, não vai dar nada, não vai dar ruim. De certo não morrereis. Ei, morre sim, a gente viu pelas Escrituras que morre sim, porque o salário do pecado é a morte. Sabe, na hora que aquela cena vier no teu cérebro, aquela cena te impulsionando para uma sexualidade que Deus não aprovou, no mesmo momento o Espírito vai soprar para longe, para que você viva da maneira de Deus. Vamos adorar o Senhor. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. É cachaça, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que mil. É cachaça, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória, que um dia quanto a glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Atraídos pela Tua